O primeiro dado que nós precisamos quando pensamos em orientar a construção de uma esterqueira sólida seria estabelecer quantos animais esse produtor pretende manter no seu sistema de estabulação, ou no seu sistema onde vai haver a produção das fezes. E esse dado, quem vai oferecer para nós é o produtor, e esse vai ser um dado variável. Nós não temos como estabelecer um dado fixo, uma vez, né, que a criação vai ser sempre variável em função do número de animais que esse produtor apresenta. E esse número de animais, a gente vai ver daqui a pouco, colegas, que ele vai ser fundamental quando nós pensamos no aspecto construtivo em si. Muitos animais, né, nós vamos ver que vão gerar uma quantidade grande de fezes, e talvez quando você tem uma grande quantidade de animais, muitas vezes a propriedade tem de ser mais tecnificada, e muitas vezes vale mais a pena recorrer a uma esterqueira líquida. Mas no caso, né, de pequenos produtores, a esterqueira sólida se presta perfeitamente bem, não impedindo que seja feita uma esterqueira líquida, inclusive para pequenos produtores. Mas muitas vezes quem nos procura, muitas vezes nós temos que prestar o serviço, e são pessoas que não têm disponibilidade financeira momentânea ou, né, permanente de fazer um grande investimento numa estrutura que vai dar os benefícios. Então a esterqueira sólida se presta, e o número de animais vai ser a informação que o produtor vai trazer para nós. Lembrando que, junto com os animais, nós temos que saber qual é a quantidade de fezes produzidas, qual é a produção de fezes que vai acontecer nesse estabelecimento. E nós recorrendo, então, quando nós precisamos saber o número de animais, ele vai ser variável. Mas a quantidade de fezes produzidas por dia, em função de outros fatores, nós podemos estabelecer como sendo, em média, de 10 a 15 quilos de fezes produzidas por dia. E esses dados aqui, pessoal, ele usa basicamente a questão de efluentes mesmo, né? Ele trata basicamente da quantidade de dejetos produzidas, juntando aqui fezes, a urina e cama que seja necessária fazer também passar pelo processo de decomposição. Então, recorrendo à tabela, pensando no nosso exemplo fictício de um produtor rural, esse bovino semi-estabulado vai produzir, cada bovino, de 10 a 15 quilos de fezes por dia. Nós temos agora informação do número de animais, né, que o produtor nos ofereceu, que são 12 animais que ele tem interesse em manter no regime de semi-estabulação, produzindo numa tabela que a gente viu que se varia de 10 a 15 quilos por dia. Resta a gente saber um outro parâmetro agora, é quanto tempo nós vamos utilizar para fazer o processo de degradação. Quando a gente está trabalhando com fezes bovinas, a gente costuma estabelecer como um tempo necessário para a degradação da matéria orgânica 90 dias. Vimos, né, que quando falamos ali em compostagem era 120 dias. No caso da decomposição na esterqueira sólida, que também é um processo aeróbico, em função das características do material, nós estabelecemos como 90 dias um tempo necessário para fazer o processo de degradação da matéria orgânica. Logicamente que em determinadas regiões do Brasil, talvez 60 dias já seja o suficiente. Mas para a nossa realidade, em função da temperatura ambiente, nós estabelecemos sempre 90 dias como tempo necessário para que nós possamos ter um processo de degradação aeróbico nas fezes dos bovinos, demonstrando ou resultando num processo adequado para degradação e, consequentemente, produção de um fertilizante que poderá ser utilizado para capinadeiras ou com outras finalidades. 90 dias é o tempo necessário para que esse processo aconteça. Bom, o que nós temos até o momento? Nós temos 12 animais, que foi uma informação prestada pelo produtor rural. Nós fomos a uma tabela e descobrimos, né, que a quantidade de fezes produzidas por dia varia entre 10 e 15 quilos para um regime de semi-estabulação. Talvez eu seja um pouco mais velho, bem mais velho que vocês, ainda utilize tabelas. Essas informações hoje a gente procura no Google, mas ainda utilizo tabelas, né, de livros para embasar. E o tempo necessário para degradação é dado por uma questão de ambiente. Então 90 dias é o tempo suficiente para fazer a decomposição. Claro que isso aqui vai levar em consideração uma série de outros fatores, e muitas vezes a observação do técnico, a observação do produtor rural, que vai indicar se o processo de degradação já chegou ao fim. Então, basicamente, o valor variável disso tudo vai ser o número de animais. Os demais parâmetros quem vai estabelecer
já são condições ambientais e estudos que demonstram a quantidade de fezes produzidas. De posse do número de animais, da quantidade de fezes produzidas por dia e o tempo necessário para a degradação, a gente já pode começar a dar o pontapé inicial para a construção da nossa esterqueira sólida. Então, levamos em conta o número de animais, quantas fezes esses animais produziram por dia e o tempo necessário para a degradação, que vai ser em dias, né? E nós podemos, a partir dos dados oferecidos pelo produtor e dados que nós já sabemos de antemão, procurando em tabela, nos informando em estudos e informações que são informações confiáveis da internet, nós vamos estabelecer quantas fezes esses animais vão produzir em 90 dias. Então, o número de animais, vezes a quantidade de fezes produzida, vezes o tempo de degradação, resulta para nós, né, numa multiplicação 12 vezes 10 vezes 90. Quando nós fizemos essa multiplicação, a gente chega a um resultado de 10.800. Então, 12 vezes 10 vezes 90 resulta em 10.800. O que é isso aqui? Ao longo de 90 dias, que é o tempo de degradação que eu necessito manter a minha esterqueira parada, ou sem fazer adição de novas fezes, para que ela possa trabalhar e resultar no processo de produção de um fertilizante, eu vou ter, ao final então de 90 dias, quase 11 toneladas de fezes bovinas. A gente vê que não é um volume desprezível. Como eu sempre lembrando, nós estamos trabalhando, a princípio, com um pequeno produtor rural, com pequena quantidade de animais. Então a gente vê que não é um volume tão pequeno. Não sei se algum dia vocês já tinham se percebido da situação, mas é um desafio bastante grande dar destino a quase 11 toneladas de fezes bovinas. Lembrando, pessoal, que não vai ser só fezes. Aqui junto vem urina, né? Porque ao longo do período que esses animais estão estabulados, né? Embora seja um regime de semi-estabulação, também vai haver a produção de urina e também pode vir alguma palhada, algum produto resultante da cama onde esses animais estão. Então esses 10.800 já está levando em conta todos esses parâmetros. Como é que nós chegamos então? Às 11 toneladas, nós chegamos através das informações prestadas pelo produtor rural do número de animais, através de dados fixos que nós estabelecemos baseado em estudos anteriores. E o que nós vamos fazer com essa informação? Qual é a conclusão, as conclusões que a gente chega? É um montão de fezes. Ou são fezes que não acabam mais. E nós temos então que utilizar essa informação para produzir ou para iniciar a construção do nosso sistema de degradação, que é a esterqueira sólida. Então, para fazer a esterqueira sólida, nós devemos pensar em estabelecer um local para a construção dessa esterqueira. O local para a construção da esterqueira, a gente pode muitas vezes falar para o produtor, ou né, se nós formos fazer na nossa própria local de produção, sempre é interessante que nós podemos usar uma área de encosta. Aquela parte de declive da propriedade, aquela parte de morro, ela pode ser cortada. Então nós podemos fazer um corte e aproveitar essa parte de morro, essa parte de encosta, para que nós possamos fazer a construção da nossa esterqueira. Então, baseado em medidas que nós vamos estabelecer, podemos fazer um corte nesse morro e a partir daí um dos locais para a construção da esterqueira. A esterqueira, colegas, ela é produzida ou ela é construída utilizando materiais simples da propriedade rural. Podemos fazer de alvenaria, podemos fazer também de madeira. Então, o que vai definir justamente, ela se presta a pequenos produtores rurais, a pessoas que têm pouco poder aquisitivo. Então, ela se presta também a essa forma de construção. Não precisa ser uma construção utilizando concreto, utilizando vigas. Pode ser uma construção utilizando vigas de concreto, no caso. Pode ser uma construção utilizando madeira, que vai funcionar perfeitamente bem. O que nós devemos pensar é que essa esterqueira, embora seja uma esterqueira sólida, embora seja um processo aeróbico, ao qual nós atribuímos que não há formação de odores desagradáveis, estamos trabalhando com fezes. E fezes vão ter um odor inerente, e esse odor vai fazer com que possa ser desagradável quando estiver muito perto da propriedade, da casa. Então o ideal é que ela fique uma distância de cerca de 200 metros da casa e uma distância máxima de 50 metros do local onde nós vamos fazer a retirada do leite.
esses odores podem interferir na qualidade do leite, mas também nós temos que levar em conta que, por ser uma construção rudimentar, por ser uma construção simples, a gente já pode pensar que o produtor rural talvez não tenha muitas vezes ele não vai ter grandes tecnologias de transporte. Então muitas vezes o produtor rural aqui não vai ter nenhum trator. Então a distância é muito grande e inviabiliza a sua utilização. Levar as fezes num carrinho de mão a uma distância grande funciona no primeiro carrinho de mão, no segundo já é complicado, no terceiro já vai ficar afuncional a nossa esterqueira. Mas sempre lembrando então, para causar menos desconforto, o ideal é que ela fique cerca de 200 metros da residência, 50 metros do estábulo, do local de produção, sempre construída de maneira que os ventos predominantes na região não levem os odores em direção à casa. Então, sabemos que eu moro numa região em que o vento predominante é o vento sul. Então, eu construí a esterqueira de maneira que ela fique sempre em condições de vento favorável a não levar os odores formados em direção à residência. Lembrando, pessoal, é um processo anaeróbico e pode haver aqui também a liberação de amônia. Então, essa amônia pode também incomodar algumas pessoas. Então, quando nós falamos com relação aos terrenos, qualquer terreno se presta, mas quando se tem uma declividade, sempre é interessante, porque facilita o processo construtivo. Então, a gente corta, como se fosse pegar a pá e cortar, ou contratar um serviço de trator para cortar esse morro. E aí, sempre levando em conta que ela deve ter um piso impermeável, então aí sim o piso tem que ser impermeável, o ideal é fazer de concreto, então fazer sempre o piso impermeável, e esse piso sempre com caimento em direção à parte da frente da esterqueira. E esse caimento vai ser importante que nós vamos discutir daqui a pouco o porquê desse piso. Então já comecem a pensar, é um processo aeróbico, no processo aeróbico eu vou ter a liberação de CO2, vai haver liberação de água do material. Nós vamos ter um aquecimento, então vai haver um aquecimento desse processo, temperaturas sendo elevadas e também a liberação de amônia. Lembrando ainda que o pH sempre tem uma tendência a sofrer uma elevação no processo de degradação aeróbica. E a esterqueira sólida se enquadra nesses parâmetros, então. Quando eu vou construir a esterqueira, então, alguns aspectos construtivos a gente já comentou, mas outros aspectos a gente vai ter que já ter também de antemão. Então já comecem a pensar. Alguns parâmetros vão ser fixos. E alguns parâmetros fixos vão ser dados pela largura, que a largura deve ser no máximo 3 metros. Isso para facilitar, para manter a estrutura sem causar acidentes, sem haver um desabamento. Então no máximo 3 metros e para facilitar também a oxigenação mínima do material. E a altura deve ser de no máximo 1,5 m. Então, a altura de 1,5 m, pensando em facilitar o carregamento, então o ideal é 1,5 m de altura para facilitar o carregamento da esterqueira, pensando que mais de 1,5 m vai ficar praticamente inviável se fazer a colocação do material quando pensamos em carregamento através de carrinho de mão e de pá. Então colocar fezes à altura de mais de 1,5 m vai ser complicado. E 1,5 m também é o tamanho que nós teríamos aí para trabalhar com conforto na maior parte das orras ou dos tratores, das carretinhas de trator. Então encosta e descarrega de uma forma um pouco mais confortável. Então são parâmetros que a gente tem que pensar e também maior do que essa altura aqui, nós teríamos já um comprometimento em relação a uma oxigenação ideal também do processo. E aí, pessoal, só para concluir, nós vimos aqui uma coberturazinha. É ideal sempre fazer uma cobertura na esterqueira, porque o processo é um processo aeróbico. Então, em locais onde tem uma quantidade muito grande de chuvas, uma precipitação pluviométrica muito alta, isso pode comprometer o sistema. Então, sempre procurar fazer uma cobertura. Essa cobertura não precisa necessariamente ser de telha, ou não precisa ser de telha fibrocimento, pode ser de lona, pode ser de zinco. Pequena quantidade de água que entrar no processo não vai ser problemático. O problema é justamente quando nós temos um excesso muito grande de umidade. Então são alguns cuidados que nós devemos ter quando pensamos em iniciar a construção da esterqueira sólida.